Olá, seja bem-vindo a mais um episódio. Eu sou Angélica Oliveira, falando diretamente de Orlando. E como sempre, com convidados maravilhosos. Quero agradecer vocês que estão mandando e-mails, estão mandando mensagens, curtindo, comentando. Eu estou amando! E hoje se prepara que você vai ter uma aula de empreendedorismo. Vai conhecer muito sobre imigração na visão de um imigrante. Tem coisa melhor do que isso? Nós vamos falar com um empresário super bem sucedido, reconhecido em Orlando, que é o Joey. Seja bem-vindo, Joey. Obrigado. Muito bom estar participando aqui. É uma honra para mim participar com você. Não, uma alegria ter você que tem tanta experiência, tem tanto para agregar para nós. Então vamos começar já entendendo quem é o Joey. Fala pra gente, que essa pergunta é uma pergunta... Difícil falar, né, da gente. Eu prefiro falar de quem está perto de mim, quem eu conheço, mas para tentar, sei lá, dar um resumo, o Joey é um menino que saiu de uma comunidade muito pobre lá do interior de São Paulo e hoje tem algumas empresas aqui nos Estados Unidos. Não, um resumo melhor que esse não tinha, porque muita gente enxerga hoje, mas não faz ideia de como você chegou até aqui. Sim. Você saiu do interior de São Paulo, você falou que veio de uma origem simples, humilde. O que fez você sair do Brasil pela primeira vez? Eu sempre fui sonhador. Adoro isso. Desde menino, desde criança, eu sempre fui muito sonhador. Eu, quando tinha as aulas de história, geografia, eu ficava pensando, nossa, como será o mundo, né? Uau. E aquilo ali eu viajava. Assistia os filmes, eu sonhava com os Estados Unidos, desde criança. Desde criança eu via os filmes, eu tinha aquele sonho da Califórnia, né? Eu pensava lá na Califórnia, que são os filmes. Nova York. E eu sempre fiquei com aquilo na cabeça. Só que o tempo foi passando, né? A gente vai crescendo, aí começam a aparecer coisas. Eu comecei a trabalhar com 11 anos, muito novo. E trabalhando, depois a gente começa a pensar e enxergar o que tem na frente só. Eu sempre fui muito limitado pelo que eu conseguia enxergar. Primeiro era o bairro, depois a cidade, depois passou a ser classes sociais com 18 anos já. Eu fui entender essa diferença. E quando eu tive a percepção, né, do mundo, de que existiam coisas melhores, e eu fui tendo acesso a essas coisas, eu comecei a ter interesse nessas coisas. Com certeza, a gente gosta do que é bom. Então, depois de muita história, que de repente a gente chega nesses pontos, eu conheci um amigo português que me incentivou. E aí primeiro eu fui para Portugal e depois eu vim para cá. Depois eu vim para os Estados Unidos. Portugal é um Brasil... Na verdade, assim, eu falo que Orlando é o Brasil que deu certo, é a melhor cidade do Brasil. Mas Portugal é muito próximo. Eu já fui algumas vezes para lá. Claro que é uma outra cultura e ir como turista é uma coisa. Em qualquer lugar do mundo o turismo é lindo. Morar é outra. Mas eu acho que ainda é similar o idioma, tem a sua adaptação. Como é que foi, só para a gente entender o contexto, como é que foi essa sua passagem por Portugal? Quantos anos foram? Fiquei lá quase 5 anos. 5 anos. Foi com família, com tudo? Foi com família, com tudo. Foi uma imigração muito difícil, porque foi a primeira, né? E eu fui para lá, eu conhecia só esse amigo, fui para uma cidade pequena. Então era só eu de brasileiro lá. E quando eu cheguei lá, o hábito dos portugueses é muito diferente dos brasileiros. Eu costumo falar que Portugal é um Brasil melhorado que cheira cigarro. Porque eles fumam em todo lugar. É incrível. Mas de fato, é um Brasil que deu certo, né? Um Brasil melhorado. E tem, claro, as suas particularidades. O Brasil herdou muito de Portugal. Muitas coisas que o brasileiro faz, ele já vem dos portugueses. E quando você mora e convive com eles, você percebe que de fato é herança. O que você sentiu na época de Portugal, o seu maior desafio como um imigrante? O maior desafio foi a saudade da família. Com certeza, esse é o principal, né? E aí, depois da saudade da família, vem a saudade dos costumes, dos hábitos que a gente tem. O brasileiro é muito alegre. O brasileiro é um povo que ele tá sempre alegre. Embora tenha problemas, tenha dificuldades, mas a gente tá sempre ali, né? Aquele ali, um empurra o outro. E o português, não. Mais frio. O português é muito frio. O europeu em geral. É isso que eu falava. O europeu em geral, mas o português, eu conheci vários, que pode ser familiar dele. Se ele tiver que dar um passo ali, olhar do lado da pessoa mal, ele vai embora. Não tá nem aí. Mas tem um lado bom disso, eles são práticos. Né? Aquela velha história que ele não fala um sim pra você pra complicar a vida dele. E nem pra te agradar. Muito menos pra te agradar. Ele vai falar o não na lata, assim. Não tá nem aí. Nem dói. Nem imagina. E eu aprendi com eles, tá? Eu iria falar, eu perguntei de Portugal porque eu tenho certeza que isso também te preparou pra cá. Demais. Porque não foi o seu primeiro lugar e você teve esse impacto cultural. Por isso que eu perguntei. Me preparou muito, porque eu sempre fui muito bonzinho. Eu sempre falei sim pra todo mundo. Olha
isso. Sempre falei sim para todos. E lá foi onde eu aprendi a dizer não. Lá foi onde você foi construindo essa percepção. E o empresário que você é hoje, que eu sei que você é abordado várias vezes ao dia, gente te pedindo muitas coisas. Olha aí o preparo. Sim. As pessoas falam assim, porque vim pra cá, deixei tudo pra trás. Eu não concordo, comecei do zero. Eu não acho que ninguém começa do zero. Porque você traz uma bagagem, você recalcula a rota, você recomeça a vida, mas você traz uma bagagem, você traz uma história de vida, você traz coisas que ninguém pode tirar. Então, essa sua experiência certamente te forjou e fortaleceu para o empresário que você é hoje. Sim. Então, eu costumo falar que o português é muito bruto, né? Ele é muito seco, só que isso é bom porque ele é direto. Então, isso aí faz você aprender o que é uma relação comercial. Uma relação comercial não tem sentimento. É verdade. Não tem bondade. Não tem assim, eu vou fazer isso porque eu quero agradar. Bondade e caridade a gente faz para instituições de caridade, a gente faz para pessoas que de fato precisam, né? Quem senta para fazer negócio com você, ele vem ali porque ele tem interesse. É verdade. E eu aprendi e comecei a exercitar demais isso lá. Porque embora eu já tivesse negócio no Brasil, eu sempre vou dar muito desconto, vou agradar demais o cliente, carregar no colo. O brasileiro faz isso. Em Portugal eu vi que não era assim. E quando eu vim para cá, eu conheci o outro lado. Que aqui você tem que implorar para o americano te atender. Uau. Quando a gente fala de trabalho, de serviço, prestação de serviço, você não encontra. O americano, ele escolhe o que ele quer fazer. Uau, não, é muito legal você falar sobre isso, porque você consegue ter panoramas. Porque a cultura faz a diferença. Por mais que sejam próximos, por mais que herdou, como de Portugal, por mais que americano, brasileiro, eu lembro, eu trabalhei no corporativo a vida inteira. Na American Express, na Telefônica, em empresas grandes. A reunião, uma parte é em português, outra parte fica falando um monte de coisas, de palavrinhas em inglês. Tipo. Então, o brasileiro ele tenta copiar muita coisa, muitas palavras já são familiarizadas, até na rotina comercial, inclusive. Mas, na prática, quando ele vem para cá, que muita gente fala, não, vou para os Estados Unidos, é tranquilo. Viajar é para passear, é bem tranquilo mesmo. Isso aí. Em qualquer lugar do mundo, o turismo é tranquilo, é gostoso. Não, o turismo é maravilhoso. Mas e aí? Aí você ficou lá por 5 anos, e o que te fez ir para cá? Eu fiquei lá quase 5 anos. E aí, só que eu fui para lá e eu tinha o sonho de vir para os Estados Unidos, né? Eu pensava em vir para cá. Continuava, né? Continuava. Eu, aos 20 anos, 21, eu conheci um dos amigos que eu tinha daquela época. Ele mudou para cá e mudou para Califórnia. E eu lembro que depois eu mandava mensagem, eu liguei para ele uma vez. Falava acho que era Orkut. Algum lugar. Uau, revelamos idade agora, hein? E aí eu falava com ele MSN, alguma coisa assim. MSN, me piorou, Joey, só piorou. Piorou. Mas tá tudo bem, verdade seja dita. Nesse canal só tem verdade. Não, mas a geração que tem 30 agora conhece isso aí. Tudo bem, vamos pular essa parte. E aí eu falei com ele por lá, eu lembro que ele falou que morava numa cidade chamada Reno, na Califórnia. Porque pra mim a Califórnia era São Francisco só, e Los Angeles, né? Ali a Calçada da Fama. E falei com ele falou que não estava fácil para ele, porque ele trabalhava na FedEx e tal. Mas, enfim, não realizei, não tive ideia do que seria uma imigração. Passou, continuei vivendo. Fui para Portugal, então eu lembrava disso. Eu lembrava que eu já tinha pensado em mudar para cá, quando eu tinha 20 anos. E aí eu lá em Portugal, comecei a viajar a Europa inteira, porque é muito barato. Essa é a vantagem. Vamos combinar. Eu nunca tive sonho americano, mas eu tinha muita vontade de morar em Portugal ou algum lugar. Porque Portugal acho que é o caminho mais fácil. Exatamente, porque eu sou a doida da viagem. E você piscou, tá na Espanha. Aí você piscou, mais um pouquinho tá na França. Piscou do outro lado. Aí, então, essa facilidade. E melhor do que isso é o custo, né? Eu já cheguei a comprar passagem de R$ 9,99. Para. R$ 9,99 do Porto para França, para Paris. Meu Deus. E essa experiência transcultural, tanto para você quanto para a família, é riquíssima. Riquíssima. Não, isso é maravilhoso. Então, eu viajei muito lá. Viajei demais, eu viajei bastante. Quando eu saí do continente ali, que eu tive que cruzar o mar, eu fui para Londres. E aí fui várias vezes para Londres. E depois a gente começou a cogitar de ir para o Brasil. Só que eu conheço muito o Brasil, já rodei muito lá. E aí é engraçado que a minha esposa ela saiu do Brasil chorando, que ela não queria migrar de jeito nenhum. Depois que estávamos em Portugal, ela não queria sair de Portugal de jeito nenhum. Claro. Né? E no Brasil, mas nem a passeio ela queria ir. Entendi. De forma alguma. Aí quando a gente começou a planejar... Que você arrisca, né? Tem vontade de ficar. Sim, pois é. Quando a gente começou a planejar uma viagem mais longa, ela foi contra. Ela falou assim, não vamos para o Brasil. A gente já conhece tudo lá, vamos para outro lugar. Aí eu falei, tá bom, então com certeza Estados Unidos. Eu pensava em ir para a Ásia, pensava para muito lugar.
E aí você teve essa experiência, a família viajou, a esposa estava amando, e você falou que estava pensando em migrar para outro lugar. Você queria ir embora, assim, cansou? Não, na Mudou verdade de não. ideia? Eu queria sair de férias. Eu queria viajar para sair de Ok. férias, conhecer outros lugares e tal. E dessa vez seria uma viagem longa, Entendi. porque a gente só fazia viagens assim de quarta a Rapidinho. domingo, Entendi. sempre. Eu fiquei a minha vida inteira sem tirar férias. E dessa vez eu falei, eu vou tirar férias. Eu quero tirar um mês. E a gente começou a pensar, e eu pensei muito em Brasil, matar a saudade. Só que eu já tinha levado a minha mãe, minha irmã, meu irmão, então era só para matar a saudade de amigos. E da cultura e tal, ter esse contato, né? Então a gente falou várias vezes, e aí a minha filha, ela na época, isso em 2018, no início de 2018, ela tinha 13 anos, ela falava muito que ela queria cursar o high school aqui. Então ela queria conhecer. Antes disso, eu tinha feito uma promessa para ela. Eu falei para ela o seguinte, olha, quando você estiver falando inglês, eu te levo para um país que fala inglês. Foi no ano anterior, ela começou a falar inglês, eu levei ela para Londres. Ah, que legal. E aí depois, em 2018, ela continuou falando, ela falava muito dos Estados Unidos, e eu já tinha aquela chama dentro de mim. Era só o que você precisava, vamos Só combinar. precisei daquele impulso. Aí eu falei, cara, então tá bom, vamos de férias. Nós viemos de férias pra cá. Eu comprei passagem pra passar 42 dias. 42. Eu falei, vai ser as melhores férias da minha vida. E a primeira, né? Porque seria a Depois primeira. de anos. Depois de muitos anos. E a gente veio com essa passagem comprada. Quando eu cheguei aqui, a gente veio pra Miami. Eu passei 5 dias em Miami. Não achei aquelas coisas que eu via nos filmes, não gostei. Porque até nessa viagem eu não conhecia aquela região da Brickell, eu não conhecia aquela região mais bonita. E aí a gente ficou 5 dias lá e viemos pra Orlando. Quando eu cheguei em Orlando, eu me apaixonei por esse lugar. Não é difícil, vamos combinar. Isso aqui é maravilhoso. E aí eu não queria voltar. Eu falei, cara, isso aqui... Porque você imagina, você sai de um país... Frio. A Europa toda, ela é socialista, né? Então você sai de um país em que o povo vive uma crise eterna e você chega em outro país em que, tipo, isso aqui respira dinheiro quase. Tem oportunidades, né? Você pra pode todo criar lugar. oportunidades. Quando eu vi isso, tipo assim, eu voltei no Brasil quando eu fiz treinamentos de vendas, quando eu fiz vários treinamentos que eu queria crescer, eu vi que era um Brasil 100 vezes melhor, que de fato tinha dado certo. E aí a Europa, ela tá no meio. Uhum. Quando eu vi isso, eu falei, cara, eu não quero voltar pra lá. E aí quando eu falei com a Adriana, ela falou, de jeito nenhum, a gente volta. Eu não fico aqui sem visto, a gente vai voltar pra Portugal. Ainda bem, né? Tinha alguém com cabeça pra falar alguma coisa. E aí eu fiquei aqui esse período todo, conheci, fiz contato com algumas pessoas, fui entendendo um pouquinho mais como é que funcionava. Mas enfim, não aprendi nada. Voltamos para Portugal. Antes de voltar, na verdade, eu já comecei a tratar do meu visto. Eu já liguei para um advogado, eu já falei, eu quero vir para morar, assim, assim, assim. Vim aqui fazer consulta, inclusive aqui perto da nossa sede aqui. Fiz consulta com uma advogada e falei, a gente vai começar já esse processo. E a Adriana, mas você tá louco, você já quer assim? Eu falei, não, nós vamos mudar para cá. E a Duda, minha filha, pulava de alegria. Ela falou, não, eu quero, o Murilo também. Então, assim... Tem 2 filhos? 2 filhos. Os 2 eram jovens quando você teve Os esse 2 eram processo? jovens. A Duda tinha 13 e o Murilo 10 para 11. Que legal. E Para eles uma experiência. Maravilhoso, né? Real. Mas a gente vai chegar nessa parte. E aí, voltamos embora. Quando eu voltei para Portugal, eu planejei. Falei, cara, o ano que vem eu tô lá. E foi dito e feito. 30 de agosto de 2019, eu desembarquei aqui. Uau. Com legal. 13 malas, uma família e um sonho. O sonho americano. E começamos do zero, do nada. Do nada, eu costumo falar do nada porque Portugal não usa WhatsApp. Não usava, pelo menos. Né? E eu só tinha o grupo de WhatsApp para minha família. Era um da minha casa e um da minha família. Só. Eu nunca pensei no WhatsApp como nada comercial. Entendi. Então eu cheguei aqui e esse ano que eu fiquei em Portugal foi muito difícil. Foi um ano muito difícil para mim. Quando eu vim para cá, eu trouxe 15 mil dólares. Eu cheguei com 15 mil. Eu sei que tem muita gente que fala assim, você trouxe muito dinheiro. Só que eu trouxe 15 mil, aí eu aluguei apartamento, paguei o calção, aluguel, comprei um carro, fiz compra de mercado e tal. E aquele momento que você chega as primeiras semanas, você ainda tá meio de férias, né? Então, eu tava economizando, mas ainda tinha algumas coisas escapando. Quando eu olhei na conta, eu tinha 2 mil. E tinha 30 dias que eu tava aqui, mais ou menos. Quando eu olhei para isso, eu falei, meu Deus, eu preciso trabalhar. Porque eu não vou trazer mais nenhum centavo. Eu tinha deixado um terreno lá em Portugal e tal. Não vou trazer mais nenhum centavo para cá. Porque se não der certo aqui, eu volto para lá. E aí eu comecei a procurar, só que eu não sabia como. Eu comecei a assistir vídeos no YouTube. Assisti vídeo, eu comecei a fazer comentários. E um cara chamado Isaac,
ele respondeu um comentário meu, um cara que é um instalador de piso. Eu tava comentando, falando, cara, como é que eu arrumo um emprego e tal. E ele respondeu esse comentário. Ele respondeu e falou assim, eu vou te colocar nos grupos de WhatsApp. No outro dia ele me colocou. Aí minha vida mudou. Sério, olha isso. Mas você foi proativo. Eu adoro olhar, assim, observar o comportamento. Sim. O estrategista comportamental não tem como. Muita gente vem pra cá porque é a terra da oportunidade. Aí ele senta e espera a Esquece, oportunidade. né? Não, espera a oportunidade. Sim, fica lá. Ah, é a terra da oportunidade. Aham, e você vai fazer qual a parte, né? Então você começou com o que você tinha na mão. Você foi Sim. provocando cenário. Você foi lá fazer comentário e tal. E eu entrou no comentei em grupo. dezenas de vídeos. Dezenas. Só que os canais maiores, as pessoas acho que não tinham tempo, não tinham atenção, não sei. E o Isaac foi lá e comentou, me colocou nesse grupo. De um grupo eu fui para outro, para outro, para outro. E aí, poucos dias depois, eu já comecei a trabalhar. Eu comecei instalando o piso. E como eu já tinha experiência do Brasil lá de trás, quando eu comecei a trabalhar em marcenaria, eu sempre trabalhei com madeira. Então eu falei, cara, tudo que for de madeira eu vou fazer. E aí eu tive loja de móveis, eu tive marcenaria no Brasil, antes de quebrar. E aí eu já tinha toda essa bagagem. Então eu falei assim, para mim o piso de madeira vai ser tranquilo. Só que eu não sabia o ritmo que era os Estados Unidos, né? Não imaginava. No Brasil, eu era tido como um bom profissional, maravilhoso, rápido. Eu sempre fui muito chato para qualidade. Então isso eu sempre falei, eu me garanto. Mas aqui a velocidade de que se trabalha e o ritmo que se trabalha aqui não se compara com, acho que não conheço a Ásia, mas talvez não se compare com os outros lugares que eu já passei de longe. Comecei a trabalhar, fui instalar piso, ganhando por diária. E na primeira instalação que eu fui, eu já vi que o ritmo era diferente, mas eu não passei vergonha. E eu estava enferrujado, faziam muitos anos que eu não instalava. E comecei a instalar. No dia seguinte eu fui fazer um baseboard, que é o rodapé, para quem tá no Brasil, para quem tá acompanhando não sabe, é o rodapé. Fui fazer esse baseboard. Quando eu fiz e viram a qualidade que eu fiz, me deram muito trabalho. E aí, poucas semanas depois, perguntaram, você faz escada? Aí eu falei, faço. Claro. Peraí, a escada de madeira? Sim, a escada de madeira, piso laminado e tal. Eu falei, na minha cabeça eu já pensei assim, cara, eu faço até um avião de madeira. Aí, tá bom, vou fazer essa escada. Cheguei lá, eu tinha que fazer a escada enquanto o pessoal instalava piso no andar de cima, gente na mesma equipe, né? E eu comecei a fazer essa escada no meu ritmo, e o pessoal passava, olhava assim e não falava nada. Eu fui cortando todas as peças e deixando em pé na parede. Aí um instalador chegou, ele não fazia escada, ele só instalava. Ele falou assim, como é que você sabe que vai dar certo isso aqui? Eu falei, mãe, eu medi, vai dar certo. Ele, não, porque todo mundo vem instalando. Eu falei, não, deixa comigo, eu vou acabar. Chegou na hora do almoço, eu tinha acabado de cortar tudo. Almocei e falei, agora eu vou começar a instalar. Quando eu comecei a instalar, eu comecei de cima para baixo e fui instalando tudo. Eu não sabia que existia uma ferramenta que chama Dr. Step, que ela ajusta para medir os ângulos da escada. Você vê uma escada, pensa que ela é retinha, ela não é. Não é. Ela é toda torta. Eu media com a trena, em 3 lugares cada degrau. E aí eu fiz isso, comecei a instalar. Ele passava assim e falava, onde é que estão os pregos, os grampos? Porque aqui o americano ele faz escada e põe prego por cima ali. São preguinhos, né? Mas fica ali aparente. Eu falei, não, é tudo escondido. Ele, cara, você tá fazendo um negócio bonito, hein? E, detalhe, as laterais. Aqui eles usam muito o caulking, que é aquele... para vedar os cantos, né? Como aqui as construções são todas feitas muito rápido e a qualidade que a gente já sabe, tem caulking em todo lugar. Que é tipo um silicone, para quem não conhece. E ele falou assim, você não passa nem caulking. Eu não sabia que eu podia passar. Às vezes a ignorância é boa. Pois é, eu não sabia que eu podia passar. Enfim, concluí essa escada. Faltaram peças para acabar ela. Faltou 2 degraus. Mas da parte que eu concluí, foram só elogios. Todo mundo gostou. Dali pra frente eu comecei a fazer só escada. Uau. Recebendo por diária. Era $200 o dia. Até que me falaram, cara, quem faz escada não cobra 200. Cobra mais caro. Porque é uma especialidade, blá, blá, blá. Opa, e fui abrindo o olho, né? E entrando em mais grupos de WhatsApp. E tendo contato com mais pessoas. Com 2 meses que eu tava trabalhando, eu só tava fazendo escada. Já tava cobrando 300 por escada. Tinha dias que eu fazia 2 escadas. Uau. Uma de E aí manhã, também a agilidade começou uma a tarde. mudar. E a claro. Aí tudo vai mudando. Né? Aí eu conheci essa ferramenta. Aí eu foi... já sabia do caulking também. Então, tipo assim, ficava ali 1 milímetro, 2, o caulking fazia o acabamento perfeito. Então eu entrei no ritmo americano. E depois eu comecei a cobrar por degrau. $50 por degrau. Uau, inteligente, hein? Porque você não vai fazer uma escada com Porque pouca coisa. eu entendi que as empresas, as companhias cobravam por degrau. Eu falei, eu vou passar a cobrar por degrau também. Entendi. Aí quem me subcontratava, não queria. Aí às vezes eu negociava $500 por escada. E quando era direto para a empresa, eu cobrava, né? Ou direto do cliente, eu cobrava por degrau. E aí comecei a fazer o meu próprio marketing, comecei a pegar trabalho. E isso foram passando meses. Aí eu fiz uma sociedade com um cara que ele
Tinha uma empresa, que aqui nos Estados Unidos tem muitas empresas gigantes. Tem uma que chama Empire Today, eles têm 200 unidades pelo país. Eles vendem muito e subcontratam as empresas para instalar. É normal. E aí eu conheci nessa de conhecer, né, muitas pessoas, eu conheci um cara que ele pegava muito trabalho e repassava. Aí ele falou assim, ó, então eu pego o trabalho, repasso, te dou 70% e fico com 30%. Eu falei, opa, tá maravilhoso, já melhorou, né? Já deu um Mais passo. do que você tinha. Então você estava sempre crescendo. Sempre crescendo. A mentalidade. Mentalidade, com certeza. Porque tem gente que acomoda, você sabe, né? Sim. Tá ganhando $200 no dia, meu Deus, maravilhoso. Muitas pessoas, eu conheço muitos instaladores que eu Continua conheci até nessa hoje. época e são instaladores. Né? É aí que eu ia chegar. E aí eu fui crescendo, fiz essa parceria com ele, chama SAD. Ele hoje tem uma distribuidora de piso. E comecei a fazer o meu próprio marketing. Comecei a buscar informações porque eu não tinha dinheiro para pagar uma agência. Comecei a fazer o meu próprio marketing e tudo que eu ganhava a mais eu reinvestia. Comprei caminhonete, comprei ferramenta e fui crescendo. E aí foi crescendo. Fui crescendo e aí eu comecei... Uma das casas, uma cliente gostou muito do trabalho e falou assim, você não faz outra coisa? Você não faz banheiro? Não faz o quê? Pensei comigo, cara, eu não faço, mas alguém faz. Faço. Visionário. Né? Chegou a pandemia. 20 de março deu o lockdown. Eu tinha acabado de pegar um trabalho que era uma demolição de piso para instalar. E aí quando eu vi aquela casa gigante daquela forma, a pandemia tinha chegado, eu já tinha falado para ela que eu ia fazer outras coisas, que foi ela que me perguntou. Ela já tinha falado que ia fazer os banheiros comigo, eu tinha começado. E nessa casa, olha que engraçado, ela perguntou um dos dias, eu sempre gostei da ideia, né? Eu dou muita corda pro cliente, eu deixo ele viajar, eu viajo junto. Tem que vender. E meu inglês era 0, tá? Isso era americano. Nossa, você atendia americano. Nossa. Só americano. Só americano. Uau. E aí eu andei com ela, saí pra fora assim, ela queria me mostrar alguma coisa. Do lado de fora ela mostrou o driveway. E tudo que ela falava eu entendia 20%, 30%. E ela me perguntou se eu fazia paver. Isso eu entendi. E ela perguntou se eu fazia paver e começou a apontar pro chão, porque queria fazer o paver ali no driveway e tal. Eu pensei, bom, ela tá apontando pro chão, eu vou fazer. Com certeza. E ela, paver, e o que é paver, cara? Ela falou, você faz? Eu falei, faço. Eu não sabia o que era. Aproveita e explica pra gente o que é paver. Eu não sei, muita gente com certeza não sabe. Isso era final da tarde, quando eu acabei a conversa com ela, entrei na caminhonete, fui pro YouTube. How to do pavers, como fazer pavers. É aquele tijolinho que vai no chão, é o brick. Meu Deus, e a gente... E aí eu pensei, pô, é aquele tijolinho. Mas como é que a mulher ia falar pra mim em português, aquele tijolinho no chão? Mas muitos já teriam desistido no teu lugar. Claro. Não, muitos fazem, muitos que sabem o que é, eles falam, não faço. Não, e não querem se teriam meter com isso. desistido de passar esse desafio, Também. esse desconforto, de não entender o inglês, e ir atrás e procurar. Deixa lá a diária de $200, $300, tá bom? É isso que eu tô falando, porque você é um empreendedor nato, você é um visionário. Eu já sei disso, eu só tô querendo chegar lá, então por isso que eu tô te falando. Porque o que você tá dizendo, muitos, você falou, eu conheço pessoas até hoje que continuam fazendo a mesma coisa. Sim. Eu já atendi inúmeras pessoas que têm funcionários há 10 anos fazendo a mesma coisa. Eu Sim. tenho palpitação de pensar um negócio desse. Sim. Mas muita gente se satisfaz fazendo isso. Sim. Aí, pra gente não prolongar muito, eu peguei vários trabalhos para fazer lá, só que a pandemia chegou e eu tive que parar de trabalhar. Então deu o lockdown, a gente não podia sair de casa, né? Não podia fazer nada. E eu fiquei uma semana em casa e ainda fiquei confortável. Era tudo novo, todo mundo com medo. Depois eu comecei a ficar desesperado. Eu falei, não, cara, eu não vou ficar em casa. Dinheiro vai acabar. Dinheiro vai acabar e eu preciso fazer alguma coisa. E ninguém podia sair na rua. E as notícias são só serviços essenciais. Então quem podia sair na rua? Entregador, médico, enfermeiro e tal. Eu falei, você quer saber? Eu tinha uma caminhonete, tá? Eu falei, quer saber? Eu vou fazer entrega de comida. Vou fazer, pra ver o que dá. Criei uma conta pra mim, fui fazer entrega de caminhonete. Eu tinha uma RAM. E custava muito, né? Acabei de pensar isso. E essa Bebia conta demais o carro. Essa conta fecha, é? A conta, tipo assim, eu vi que eu fazia $200 o dia. Uhum. Só que eu gastava muito de combustível. Uhum. Falei, bom, eu não sei quanto tempo eu vou ficar nisso, eu vou comprar um carro. Fui, comprei um Fiat 500, paguei $3.800 nele. Comprei um Fiat 500 e fui fazer entrega, DoorDash. Passei fazendo entrega um determinado dia, algumas semanas depois a cliente me liga e fala, olha, se você quiser voltar a fazer o trabalho, a responsabilidade é sua. Não me responsabilizo por ninguém, pode voltar. Eu voltei, passei a pandemia toda trabalhando na casa dessa cliente. Ela me indicou outras clientes. Isso era 2020. Eu cheguei em 19, né? Passou, fiz outros trabalhos. Em 2021, eu deixei de receber de 3 clientes. Uhum. Os americanos, eles têm um sistema de que... Você põe até no Google, você acha.
É normal do americano. Às vezes chega no finalzinho, ele inventa algum detalhe para não te pagar. E eu não sabia disso. É normal. Hoje eu tenho contratos que me protegem de todo jeito. E aí, aconteceu isso com 3 clientes, eu deixei de receber $40 mil. Não. Eu tava começando, né? Então, tipo, aquilo lá doeu demais. 40 mil dá para qualquer pessoa, mas começando é Meu crucial. Deus. Me doeu demais. Eu cheguei a pensar em desistir. Um amigo que morava aqui tinha ido pra Califórnia, tava lá em Los Angeles, tá lá até hoje. E me falou, cara, eu tô fazendo $3 mil por semana aqui. Eu falei, mentira. Eu vou aí pra ver. Fui lá. Vi que era mentira, né? Na verdade, assim, na semana que eu tava lá, talvez ele não tenha feito. Eu provei que não valia a pena. Mas essa ida minha foi muito bom porque eu refleti. Fui sozinho, eu pude refletir, eu vi onde é que ele tava morando. Eu vi que era um passo anterior. Aí eu pensei, não é o que eu quero pra mim. Eu vou voltar com força total. Legal. Eu voltei pra cá, marquei ligações com o Facebook, com especialistas. Eu entendia 50% que falavam. Mas eu gravava pra depois voltar. E aí eu comecei a fazer muito marketing, muita propaganda. Um cliente mandou mensagem, eu fui lá do orçamento. Tinham vários brasileiros e outros hispanos dando orçamento no mesmo dia. Pra resumir, eu falei pra ele que ele ia gastar 500 mil. Falei, você vai gastar $500 mil aqui? Ele, não, você tá louco, não vou. Fechamos um contrato de $225 mil. Uau, um contratão. Ele me deu um down payment de 50 mil. Foi a primeira vez que eu peguei $50 mil na vida. Legal. Ele me deu um down de 50 mil. No outro dia eu coloquei 10 pessoas na casa dele. Ele viu aquilo, começou a me pedir mais coisa. Começou a voltar tudo que eu tinha incluído no orçamento que ele tinha tirado. O contrato em 2 meses passou de $1 milhão. Uau. Era uma casa muito grande, em Windermere. E todos os clientes que eu tava dando orçamento, eu levava nessa casa. Aí, Todo cliente que eu levava lá falava, eu quero fazer negócio com você. que legal. Ah, daqui a um mês eu espero, não interessa. Que legal. E aí eu peguei vários outros trabalhos, muitas reformas muito grandes. E aí eu vi que eu não conseguia escalar a reforma. Eu falei, tem que construir. Né? Na construção eu consigo escalar. Foi aí que eu comecei a construir. Hoje, desde 2024, a gente não tem nenhuma obra em andamento, porque em 2024 eu comecei a pensar o seguinte, além de construir e escalar, como é que eu posso controlar preço? Por quê? Eu vou construir uma casa aqui hoje por 500 mil. Você compra um terreno ao lado, constrói com acabamento inferior e vende por 400. Você derruba o meu preço. É verdade. E aí o cliente, ele muitas vezes não olha isso. O banco nunca vai olhar. Né? É por área. Eu comecei a sofrer isso, eu falei, então a única forma de fazer isso é construir o condomínio inteiro. Uau, que salto! E Adoro essa aí mentalidade, assim. eu comecei a buscar parcerias, porque eu não tinha, eu olhei, né? Eu falei, não tenho ainda capital suficiente para fazer sozinho. Mas eu tenho a coragem. E eu vou E a estudar esse visão. negócio, e a visão. E assim eu fiz. Fechei 3 contratos no ano passado. Nós estamos em fase de aprovação Para construir o condomínio inteiro. para construir condomínios. O ano que vem já vão sair os primeiros. Uau. Gente, não tem como não. Isso é fruto da mentalidade. Parar de pensar que tem alguém na obra que foi seu colega, né? Que encontrava com você, continua lá. Sim. E você agora já construindo condomínio. Porque construir casa é para os fracos. Eu gosto muito disso, porque eu sempre falo, uns choram, outros vendem lenço. A gente só precisa escolher de que lado vai estar. Isso aí. Porque a mentalidade muda tudo. Uma jornada de 5 anos, 6 anos, é muito rápido. É muito rápido. Pensou em desistir, teve desafios. E os filhos, como é que se adaptaram aqui? Os filhos, é essa parte que eu ia voltar, né? A minha menina que sonhava fazer o high school, em 3 meses estava pedindo água. Por quê? A responsabilidade. Tinha que acordar cedo, pegar o ônibus, porque eu falei, eu não vou te levar. Ninguém vai te levar, você vai viver a cultura americana. Ah, Desde o dia que eu pus o pé aqui, eu falei para todos, eu falei, nós vamos viver a cultura desse país. A gente não veio aqui para viver dentro de uma bolha. E assim fizemos. Então vocês vão pegar o ônibus, vocês vão para a escola, vocês vão fazer tudo como a gente vê no filme. Porque quando a gente veio de férias, ela até correu atrás de um ônibus uma vez. tudo é lindo, né? Maravilhoso. E aí ela tava pedindo água, não gostou e queria sair. E aí teve fase de adolescência, né? Disse que queria morar pra Coreia. Meu Deus. Aí foi, Coreia queria voltar foi pro Brasil. Ficou mais de ano falando que queria voltar pro Brasil. E eu tava preocupado, porque eu pensei, essa menina vai fazer 18 anos e vai embora. Entendi. Né? Falei, sozinha para o Brasil, porque eu não volto. E aí mudou há mais de um ano. Ela fala que adora a Flórida, não quer sair daqui por nada, para nenhum estado. Então, graças a Deus, né? Deus é perfeito. Graças a Deus, deu tudo certo né, com a família. E nessa jornada, em 2023, eu comecei a visualizar um centro de negócios.
eu comecei a notar, né? Porque em 2022 eu fui para a comunidade brasileira. Em 23 eu já conheci ali algumas pessoas e eu comecei a notar a carência de muitos lugares. Comecei a ouvir muitas histórias. Eu falei, cara, um local com credibilidade, em que as pessoas possam fazer negócio, né? Com confiança, porque tem referência, vai fazer diferença. E aí eu comecei na outra esquina do prédio, espaço menor, e lá eu tinha um sócio, só que a visão dele era diferente da minha. Ele queria só alugar espaço, e eu falei, não, eu não quero só alugar espaço, eu quero integrar, né? Eu quero um ecossistema. A gente tava com ideias divergentes, aí eu falei o seguinte, olha, faz o seguinte, você fica aqui com essa operação, eu vou para o outro lado e vou fazer o meu negócio. Ele, mas você vai ser meu concorrente. Eu falei, não vou ser seu concorrente, fica tranquilo. E comecei aqui. E foi assim que nasceu o The X Business Center. Que legal. E contribui tanto com a nossa comunidade. Que, olha, tem menos de um ano que nós inauguramos. Estamos com 100% da capacidade. Uau. Temos fila de espera. E já temos um projeto de expansão muito grande. Além do auditório, que está sempre lotado, né? Tem evento basicamente todo dia aqui. Todos os dias, quase. Quase todos os dias. E o interessante de tudo isso, depois que eu montei tudo isso, eu nunca gostei de ficar falando ou aparecendo, né? Você me perguntou minha história, eu falei, é difícil falar de mim. Só que o interessante de tudo isso, depois de olhar, né, há poucos dias eu olhei assim para trás, eu refleti, eu falei, já tem uma história bonita, né? E você não pode se calar, né? Porque a sua história inspira tantos outros. E aí eu vendo tudo isso, eu falei, eu vou ajudar pessoas, mas de verdade. Porque quando eu abri aqui, eu pensei, eu vou ajudar. Mas eu não tinha ideia da dimensão. Então hoje a gente apoia instituições sem fins lucrativos. Hoje a gente é sede dessas instituições, a gente patrocina essas instituições. E além de tudo isso, a gente promove, né, muitos eventos que ajudam. E depois vieram vários outros negócios, várias outras empresas. Ano passado eu aprendi muito em entrar e sair de negócio. Eu olhava só para negócio. E aí eu aprendi que a gente não tem que entrar em negócios ou ser sócio de negócios, e sim de pessoas. Gente, eu ficaria aqui horas, mas você precisa explorar esse assunto rapidinho pra gente, porque eu acho isso incrível. Porque muita gente vem pra cá, aqui é terra da oportunidade. Sim. Tem os que sempre esperam, estão esperando até hoje, também tem os que vão correr atrás. Mas pelo tal do time is money, às vezes as pessoas se corrompem, ou mete os pés pelas mãos, inverte os valores, vem em prol da família, às vezes perde a família no meio do caminho, enfim, várias coisas acontecem. E eu gostei do que você falou, de que você fechou muitos negócios e essa sua percepção, que não são só negócios, são pessoas. Fala um pouquinho mais sobre essa sua visão. Em 2024, eu entrei em 20 empresas. Uau! E eu, no fim do ano, saí de 18. Saí deixando dinheiro, saí perdendo tempo, saí depois de ter dedicado muita energia, porque o que mais custa na vida de um empresário é a energia, é o tempo. Isso não recupera. O dinheiro? O dinheiro a gente recupera. Investe, volta. O dinheiro a gente recupera. Então, aquela foi demanda, muito dinheiro né? perdido. Claro, foi muito dinheiro perdido. Mas o tempo você não recupera. E pior, você pode até às vezes criar um desgaste. Então, quando eu vi tudo isso, eu falei, eu vou sair de todos esses negócios, eu vou focar no meu negócio. Porque eu tava brincando de ser empresário. Eu cheguei num ponto em que eu comecei a olhar para várias coisas e pensei, eu dou conta disso, eu dou conta disso. Porém, eu tava pensando que eu estava entrando de sociedade com aquela pessoa, toda a visão e a estratégia que eu estava implementando, que ele iria executar. As pessoas não executavam. Então, o que aconteceu? Tinha que ficar para mim, eu não ia fazer. Eu ia dar estratégia, ideia, visão, dinheiro e trabalhar. Aí não tinha o menor sentido. Não tinha o menor sentido, né? Falei, então quer saber? Eu saio de todos. Saí de 18 e foquei no meu negócio. Também porque quando eu olhei para o The X Business Center, eu vi o tamanho do buraco financeiro que estava. Porque você conhece o tamanho desse lugar. Uma estrutura maravilhosa, que inclusive eu só tenho a agradecer porque patrocina o Movimento Negócios Sob Saltos. Que é um show, nossa casa aqui, então eu só tenho que agradecer. E realmente faz a diferença na comunidade. É um espaço que faz a diferença. Infraestrutura, profissionalismo, seriedade. Porque às vezes tem lugar que tem infraestrutura e você não consegue acessar. Sim. Ou você consegue acessar, mas não tem profissionalismo. Sim. Então, são várias variáveis, principalmente para um imigrante, e às vezes em outra cultura. Você aluga um hotel, maravilha. Aí você tem que alugar LED com um, o som com outro, não sei o quê com outro. Então, não é simples esse processo. Então, de verdade, esse espaço faz muita diferença para a comunidade. E para o Movimento Negócio Sob Saltos, eu só tenho a agradecer porque contribui demais, porque somamos da mesma visão. Nós temos o mesmo objetivo,
com uma comunicação com públicos diferentes, no caso do Movimento de Negócios Sobre Saúde, são especificamente para mulheres, mas também temos o Movimento dos Homens, tem muita coisa para acontecer. Muita coisa por vir. Muitas novidades para acontecer, mas realmente é um espaço assim, que agrega muito pela visão completa, no meu ponto de vista. E quando eu olhei para tudo isso, né, quando eu vi tudo isso que estava acontecendo e o investimento que eu tinha feito e continuava colocando dinheiro todos os meses aqui dentro, Não tem sentido. Eu pensei, eu tenho que mudar essa estratégia, né? Eu tenho que fazer disso um negócio, porque quando eu abri eu pensei, vai ser um centro de negócios que não vai me dar lucro, mas vai me gerar negócios. Que era o pensamento que eu tinha de negócios e não pessoas. Quando eu coloquei o pezinho no chão, eu falei, isso vai mudar, isso vai virar um negócio e vai ser o melhor do negócio. E assim eu fiz. Coloquei muita energia. Colocamos muita energia, a Ana também. Coloquei muita energia no negócio. Mudei completamente a estratégia. Isso em dezembro, finalzinho de novembro. Trabalhei muito em dezembro. Em janeiro chegamos no break-even. Em fevereiro a gente passou um pouquinho do break-even. Março teve lucro. A nossa projeção hoje ela é gigantesca. Porque aí nós desenvolvemos o programa de membership. Nós vamos sortear agora um carro no final do ano. Eu acho que você podia falar um pouquinho sobre isso. Para encerrar. Para encerrar. Gente, eu adoraria ficar aqui horas. Uma coisa que eu achei muito legal, você vai falar isso aí já, mas uma coisa que eu achei muito legal, que tem pessoas que... Você tem um status grande na comunidade, uma autoridade que você conquistou. Eu acho isso extremamente importante. Existem várias formas de se conquistar as coisas. Você conquistou pela sua competência, pelo seu histórico, pela sua jornada. E eu acho muito legal você ter a humildade de falar assim, entrei em 18 negócios, tive a visão errada, achei que era isso. Porque você também, com esse exemplo, pode ajudar outras pessoas. Sim. E tem que ser humilde para falar isso. Porque é muito fácil falar, tinha 20 negócios, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas nem sempre a gente acerta. Sim, e é muito legal você se expor e falar sobre isso. Ganhou mais ainda o meu respeito. Parabéns. Eu falo sempre, e tem outra coisa que eu falo sempre quando eu estou nos palcos dando palestra, eu quebrei 2 vezes no Brasil, eu saí quebrado. Muita gente chega aqui falando que no Brasil era o maravilhoso, né? Nossa, eu era pleno, né? E não é assim não, eu errei. Eu não tive educação financeira, eu não tinha nada. Vindo do lar, meu pai foi assassinado, eu tinha 4 anos. Então eu cresci sem pai, sem referência. Mas enfim, isso não é desculpa para você não chegar a algum lugar. E aqui é a mesma coisa, eu entrei nesses negócios e se eu não saísse eu ia quebrar. Por quê? Eu tava colocando energia no negócio dos outros, colocando dinheiro no negócio dos outros e meus negócios, afundando. Eu pus energia de novo aqui. Aliás, quando eu decidi fazer o development, que é a construção de condomínios, no fim do ano, quando eu coloquei energia na construtora e nesse negócio, foi o período, 2 meses do fim do ano, que me renderam muito mais do que o ano todo. Olha aí. Muito mais. Energia, então. E aí, o início desse ano, a gente já bateu a meta do ano inteiro. Uau, que legal. Por quê? Energia. Você coloca energia, você dedica tempo. Claro, tem que ter estratégia, visão, saber onde quer chegar. Então, clareza. Clareza. Tudo isso faz diferença. Então, a partir do momento que a gente fez isso, eu fiz isso aqui virar um negócio de verdade. Então, a gente lançou memberships. Por que nós lançamos o programa de membership? Porque espaço físico não tem mais. Não dá para construir mais. Ontem eu estava aqui numa negociação para expandir para cima. Que legal. E por conta de querer mais espaço físico que a gente não tem, tá 100%. E é enorme, vamos combinar. E é grande. É enorme. Em tamanho, em metro quadrado, dá 2.200 metros quadrados. Uau. E aí eu, vendo tudo isso, eu comecei a pensar em muitas estratégias. E nós decidimos, fui hoje na Mercedes. Fiquei bem feliz. Fui hoje lá para comprar um carro. Nossa parceira do negócio. Nós vamos sortear um Mercedes 0 km. Não, gente, vamos combinar. Para quem se tornar membro. Que o Joy não brinque serviço, né? Já que a Ana falou assim para mim, Angélica, você tem contato na Mercedes? Eu falei, claro, nosso patrocinador também e tal. Aí que nós vamos dar um carro. Oi? Não, a gente vai trazer um carro para cá porque a gente vai sortear. Então, dá licença que eu só me associo com gente que tem princípios, que para mim é o mais importante. Princípios, valores e visão. Eu acho que é uma combinação que tem tudo para dar certo. Porque às vezes a pessoa tem visão, mas não tem princípios e valores. Ou tem muita gente com princípios e valores, mas não enxerga um palmo diante do nariz. Eu gosto, gente, que nasceu em reuniões com o Joey, eu penso grande, viu? Eu dou umas viajadas fortes. E ele vai mais longe ainda. Eu falo, oh, meu Deus, obrigada. E é isso, né? Esse espaço também proporciona isso. Eu gosto muito disso no Jax, porque ele proporciona isso. É sentar na mesa de pessoas que também pensam grande, que também têm uma experiência e que vão somar, não vão diminuir. Sim. Uma coisa importante que eu não quero deixar de falar, né? Tem que gravar nesse podcast eu saí de vários negócios, porque eu entrei em negócio errado. Valores. Tiveram negócios que eu entrei olhando só para o negócio, né? Tiveram negócios que eu fiz, que eu não fui sócio, mas que eu fiz, que eu comprei alguma coisa, em que eu vi que a pessoa não tinha os mesmos valores que eu saí deixando o dinheiro para trás.
Porque eu falei, eu não quero mais contato com essa pessoa. Essa pessoa drena as minhas energias. É isso. Essa pessoa acaba com o que eu tenho de bom. Eu vou me afastar. E assim eu fiz. Eu me afastei de todos que eu precisava me afastar. Fiz isso, foquei e falei para Deus o seguinte: Senhor, o Senhor vai mandar apenas as pessoas que interessam. Todas as pessoas que interessam, o Senhor vai colocar no meu caminho. Então você pode falar que é... Eu tenho certeza que é Deus, mas as pessoas podem falar que é vibração, energia, frequência. Cada um. Tudo isso faz sentido. Então, pensa aí que é aquele radinho antigo. Eu sintonizei a minha frequência. Boa. E falei, é assim que eu vou andar. E assim começou a acontecer. Esse ano eu já recusei diversos negócios. Vários. Pessoas querem que eu entre na sociedade de graça. Não vou entrar. A energia está aqui. O foco está aqui. Então, entrei em alguns que teve sinergia, que teve sintonia, que os valores das pessoas se enquadram. Só que eu tenho um método hoje. Primeiro, você quer ser minha sócia? Então vamos fazer o seguinte. A gente vai conviver aqui 90 dias. Faz de conta que a gente já é sócio. Não temos papel nenhum assinado. Você não tem obrigação comigo, nem eu com você. Nós vamos nos conhecer. Eu vou conhecer os seus valores. Porque a gente só conhece valores convivendo. Exatamente, concordo. E aí a gente conhece isso, essa troca de valores. Uma experiência, de repente, não confortável para ver como você reage. Para ver como eu reajo. De repente, você é uma pessoa explosiva. Como é que vai ficar uma sociedade assim? Imagina, um casamento, né? Você tem vários outros pontos favoráveis. Sociedade é só lucro, né? Ou você está ajudando pessoas, né? E aí eu desenvolvi isso. Então, esse ano, os negócios que nós desenvolvemos esse ano, os negócios que eu entrei, são negócios que ajudam pessoas. Em primeiro lugar, ajudam pessoas. Depois, são negócios que de fato têm um sentido. Que de fato eles te levam a um propósito. De fato, tem um propósito. Então, isso aí, o ano 2024 foi o maior aprendizado da minha vida. Foi um MBA com pós, com faculdade, com tudo. Posso imaginar. Prático. E muito caro. Imagino, muito caro. Imagino. Gente, uma aula de empreendedorismo aqui. Vou te falar, nós falamos de visão, de estratégia, de princípios, de valores, do que fazer, do que não fazer. Olha, deixa o seu like, né? Pelo amor de Deus, deixa o seu like e faz um comentário. Você vai gostar de ver? Você vai responder? Promete que vai responder? Prometo, vou responder. Ele foi fruto de comentários, então seja intencional. Faz um comentário também, vai que as coisas acontecem. Eu tenho muito te agradecer, você entregou demais, foi incrível. Eu já sabia que você tinha muito para compartilhar conosco. Aqui uma aula de empreendedorismo, de visão, de várias coisas. Muito obrigada mais uma vez. Imagina. Muito obrigada por ser patrocinador do podcast, do Movimento Negócio Sob Saltos. Eu compartilho da mesma visão que você, tanto no Movimento Negócio Sob Saltos, quanto patrocinador, pode ser quem for. Eu não funciono no pagou, levou. Porque pagou, levou, qualquer um faz. Isso aí. Então, seja participar no livro, seja participar de eventos, ou seja, ser um patrocinador, eu também escolho. Porque eu falo, eu vou fazer uma parceria com uma pessoa que eu não confio, que eu não sei se entrega, porque eu estou dando a minha validação em algo. Então, eu sou extrema. Eu falo daqui. Outro dia, a gente estava falando com uma amiga, eu falei assim, vou no evento fulano de tal. Ela, gente, mas você mora no Jax? Agora eu falei, claro, daqui a pouco, quando a sala ficar pronta, aí que eu moro lá mesmo. Eu tenho que olhar agora direito para eu não ir no evento errado, achando que é aqui. Porque aqui é a referência agora. Eu quero te agradecer demais pelo seu trabalho, a sua disposição em contribuir com a nossa comunidade e pela sua entrega agora, que foi uma aula maravilhosa. Imagina. Então, os últimos segundos, se você quiser deixar uma mensagem para o nosso público. Com certeza, quero sim. Você que quer vir para os Estados Unidos, quer empreender nos Estados Unidos, o principal recado de todos: empreenda para americanos. Não viva em uma bolha. Os brasileiros aqui são bons, tem bastante, podem te ajudar se você encontrar as pessoas certas, se você souber fazer a conexão certa, mas quem vai mudar o game na sua vida são os americanos. Quando eu penso que ele já te entregou muito, deu uma aula, ele... A cereja do bolo. Mais uma vez, muito obrigada. Imagina. Uma alegria receber cada um de vocês. Eu quero ver o seu comentário, o seu like. E também se inscreve no canal, porque só vai crescer e vai alcançar mais pessoas se você compartilhar essa informação. E toda semana estamos aqui novamente com pessoas incríveis. Muito obrigada. Imagina. E até a próxima. Até a próxima.